Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Esse é o espaço onde histórias reais se conectam com propósito e transformação. Hoje vamos conhecer a trajetória de uma mulher que uniu comunicação e inteligência de mercado e coragem para empreender e transformou um segmento tradicional em um negócio de referência nacional. Jornalista por formação, empresária por vocação, ela encontrou no empreendedorismo o caminho para construir marca, posicionamento e legado. Fundadora da Top Mármore, tornou-se uma voz ativa e respeitada no setor de rochas ornamentais. Além de levar pelo Brasil palestras sobre empreendedorismo, liderança feminina e construção de marca, hoje ela compartilha conhecimento, experiência e propósito com quem deseja crescer de forma estratégica e sustentável. Aqui conosco, Gerlânia Medeiros, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, estou muito feliz com o convite e espero poder compartilhar hoje ideias e um pouco da minha trajetória. E a gente está muito feliz de te receber. Você que já foi aqui, né, uma jornalista da casa. Exato! E que, poxa, como eu disse, você fez essa mudança, né, na sua trajetória profissional e hoje empreende e inspira tanta gente. E a gente quer conhecer essa história. A gente queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história até esse momento de mudança. Muito bom, muito bom. Hoje como eu até te falei, fiquei muito feliz porque hoje foi uma trajetória de pensar, né, um túnel do tempo aqui. Me formei como jornalista, né, e trabalhei na área há mais de 10 anos. Então, exerci aí a minha carreira, inclusive estive aqui na casa por mais de 5 anos. E depois disso, eu resolvi empreender. Por um período, eu até conciliei. Comecei a abrir uma empresa, né, que foi a Top Mármore, e eu conciliava com a TV, até porque os horários são flexíveis, saía para fazer matéria, jornalismo e tudo mais. E eu conciliava por um tempo, alguns anos aí, eu conciliei a minha carreira de jornalista com a carreira de empresária, né? Sim. E a Top Mármore nasceu de um sonho. Eu acho que é muito legal, assim, você acreditar que você é capaz de fazer algo. Então, na época, o meu irmão trabalhava na área, que é a área de pedras, né, ornamentais. E ele virou para mim e falou assim, Gerlânia, quero muito abrir um negócio. Eu já trabalhava na comunicação na época, eu falei, tá bom, bacana. Ele falou, olha... Aí eu falei para ele, tudo bem, vamos abrir, porém, eu amo o que eu faço, eu quero continuar com a minha carreira, seguir a minha carreira. E aí, na época, ele falou, não tem problema, pode conciliar, tá bom. E aí nós abrimos a Top Mármore e, enquanto isso, eu conciliava os dois negócios. Os desafios, né, acho que quando a gente abre uma empresa, porque... eu nunca tinha tido uma empresa, né? Eu comecei trabalhando, como muita gente começa, trabalhando dentro de outra empresa. Então, comecei a trabalhar desde os meus 16 anos, começando bem de baixo, vim de uma família humilde, como muitas pessoas, e acreditando na força do trabalho, acreditando no meu potencial de aprender e de crescer profissionalmente. Sim. E nesse momento que eu resolvi abrir o negócio, foi muito bom. Muito bacana. E o interessante é que esse mercado, né, quando você fala de rochas ornamentais, é lindo o nome, né? Mas, assim, é um mercado tradicional. Sim. Mas você se diferenciou, né? Hoje você se posicionou como uma marca de luxo, inclusive. Sim. E eu queria que você contasse, então, esse diferencial, né? É muito legal você até me perguntar isso, porque... No início, para mim, isso era até um medo, porque, pensa, a marmoraria e vender rochas e esse mundo da arquitetura é muito para pessoas mais velhas, né? Eu tinha 29, 30 anos quando eu abri a empresa. Então, as pessoas que estavam no mercado e que tinham sucesso, já tinham 50, às vezes quase 60 anos, já estavam ali muito tempo fazendo aquilo. E eu ficava até pensando como que eu vou me destacar num mercado que já tem pessoas muito grandes, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver, porque tem alguma coisa que falta no mercado.
E aí eu comecei a ver que na comunicação, né? A comunicação precisava melhorar. Eu comecei a ver nos tipos de acabamento como que eu poderia trabalhar. Eu comecei a ver tipos de pedra. Então, por exemplo, as pessoas estavam muito acostumadas com o mármore tradicional. E aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui o que a gente tem de pedra brasileira e de pedra diferente que ninguém trabalha, que as pessoas não conhecem. E aí eu fui para os lugares para conhecer pedreira de perto. Eu realmente entrei. Se é para eu abrir esse negócio, eu vou ter que fazer dar certo. Então eu vou fazer tudo que for preciso para dar certo. Comecei a visitar as feiras do segmento. Então eu ia em todas as feiras. Eu ia para a pedreira mesmo, colocava minha bota, rodava na pedreira. Comecei a conhecer mais os produtos. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que o Brasil tinha as pedras mais lindas do mundo, mas que elas eram todas exportadas, não eram vendidas aqui. E aí eu comecei a trazer para a Top Mármore as pedras que eram exportadas para apresentar para o mercado interno. E quando os arquitetos começaram a ver aquilo, os meus clientes começaram a ver, nossa, que pedra é essa? Todo mundo achava que era italiana, porque a pedra italiana, ela tem uma fama, né? Que obviamente Sim. A Itália trabalha aí com pedra há muitos anos, né? Sim. Eles já têm toda essa fama. E todo mundo achava que a pedra italiana era as pedras mais lindas do mundo. E a gente tem pedras maravilhosas, né? Que são brasileiras. E a Top Mármore apresentou essas pedras para o mercado interno, e a partir daí eu acho que veio esse movimento do mercado, sabe? Veio fazendo com que outras empresas também que já tinham até nos copiassem. E o mercado só foi fomentando mesmo, né? Essas novas pedras, fomentando esses novos materiais e as possibilidades de acabamento também, que não se falava tanto. Sim, eu acredito que tenha sido uma decisão muito estratégica, né? Acho que você pode compartilhar uma outra decisão que fez com que a empresa se destacasse e chegasse no sucesso que está hoje, né? Sim, sim. Nada é só produto, né? Nem só negócio. Eu acho que a base da empresa, ela sempre foi muito o respeito de entregar aquilo que realmente a gente vendia. Eu acho que é uma empresa familiar, então eu acho que a nossa união em família também fez o negócio crescer, né? Eu tenho um sócio que é meu irmão e meu parceiro aí no negócio. Então, muita gente fala sobre empresa familiar e que empresa familiar dá dor de cabeça, que tem problemas. Eu penso justamente o contrário. Eu acho que você poder trabalhar com a sua família e prosperar com a sua família é um grande privilégio. E as grandes empresas, inclusive no Brasil, são a maioria empresas familiares, Sim. né? Então, eu acho que a gente sempre teve uma base muito sólida de fazer o que era certo, de transparência com o cliente, né? Então, acho que tudo isso fez também com que o negócio crescesse. Não só trazer produtos lindos, incríveis, como tem até hoje, mas eu acho que essa relação com o cliente é muito transparente. Sim. E vocês chegaram a participar da Casa Cor, né? Acredito Sim. que tenha sido um marco. Queria Sim. que você falasse um pouquinho o que essa experiência trouxe ali para o negócio, o que com certeza valorizou muito mais o que vocês faziam, porque você expandiu, né? Você mostrou para muito mais gente. Com certeza, com certeza. A nossa primeira participação foi em 2015. E foi um marco, assim, porque é uma amostra muito importante, né? Então a Casa Cor hoje, os principais arquitetos do Brasil estão lá, e principalmente em São Paulo, a gente tem muito profissional com projetos incríveis, né? Que você olha, nossa, que bacana. Então, pra gente sempre foi um sonho. Tá na Casa Cor é um sonho, e a Casa Cor, ela diferencia mesmo as empresas, né? Quem tá na Casa Cor tem um diferencial ali que chama mais atenção. Então, em 2015, a gente participou a primeira vez. Depois, a gente teve várias participações, né? Ano passado também tivemos. Ao longo aí da Top Mármore, eu acho que a gente teve 7 ou 8 edições, né? Que a gente participou. Sempre trazendo projetos muito especiais, projetos que a gente pôde mostrar não só a pedra, mas o serviço, arquitetos de renome que confiaram, né, confiam no nosso trabalho. Então, quando você olha assim, eu olho hoje e vejo toda a trajetória, é uma trajetória muito bonita. Eu fico muito feliz, assim, bacana. De tudo que a gente construiu. Você falou bastante sobre empresa familiar, né? Uhum. E eu acredito muito que o propósito sendo
igual para todos, né? Sendo coletivo, é o que faz muito dar certo. Queria que você falasse como é que vocês construíram esse propósito num segmento que a gente considera muito técnico, né? Porque as pessoas, como eu falei, é um setor tradicional e que você encontra muitos, mas vocês se diferenciaram, né? Sim. É um conjunto de coisas, né? Eu costumo falar que a gente nunca é uma coisa só que faz uma empresa, é um conjunto de coisas. Eu acho que muito trabalho, acreditar que a gente podia fazer diferente do que o mercado já entregava, acreditar que as pessoas não queriam mais ser atendidas naquele método tradicional. Então, acho que um outro marco que foi para a empresa é que todo mundo estava acostumado a ir numa marmoraria e ser recebido no meio da fábrica, sem muita estrutura, ver a chapa, você entrava limpo, saía sujo, porque era um ambiente muito industrial. É um ambiente muito industrial, né? Então, eu não consigo ir para a fábrica assim, eu tenho que pôr bota, é uma outra estrutura, é um ambiente que é com barulho, é com água, um processo industrial. E as fábricas trabalhavam assim. Quando a gente, com 3 anos de negócio, a gente abriu um showroom. E a gente queria que o cliente chegasse no showroom e ele pudesse ver as pedras, mas que ele também se sentisse à vontade. Se ele quisesse ficar lá 3, 4 horas, ele podia ficar olhando os materiais, tendo reuniões. Então a gente começou, por exemplo, a receber o cliente não só para olhar as pedras, mas às vezes ele continuava tendo uma reunião lá com o arquiteto dele para tratar de outros assuntos técnicos, um ambiente acolhedor e realmente criar essa experiência, né, para você exclusivo. Então isso faz toda a diferença também na entrega. E é o que é o mercado de luxo, né? Exclusividade. É o mercado de luxo, exatamente. Muito bem. Parabéns. Obrigada. É lindo, eu adoro. Muito bem, essa conversa está muito agradável, mas agora a gente vai chamar um pequeno intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com a Gerlânia. Até já! Muito bem, estamos de volta e esse é o nosso Conexão Social, que vai ao ar todos os domingos aqui na Record News, às 16h30. E hoje recebendo Gerlânia Medeiros, que é uma empresária no setor de pedras ornamentais, que é incrível, um trabalho maravilhoso. E a gente agora volta falando um pouquinho sobre empreender, né, Gerlânia? Eu queria que a gente agora falasse um pouco com as pessoas de casa que talvez empreendem em outro segmento também, mas que esses conselhos com certeza vai agregar demais na vida das pessoas. Queria que você começasse falando qual é o erro que você mais vê nos empresários hoje na hora deles se posicionar. Vamos falar um pouco de posicionamento, né? Você falou anteriormente muito sobre como você se posicionou. Então, eu acho que falar de alguns erros aqui, como é que a pessoa hoje estraga essa parte que é tão importante no posicionamento de marca. Sim. A marca, ela é o cartão de visita. Então, hoje, o que as pessoas pensam sobre o seu negócio, inicialmente, é o que é o seu negócio, né? E aí eu acho que uma coisa que é crucial é a pessoa, ela vender o negócio primeiro para a equipe. Às vezes, o empresário, ele está muito preocupado em atrair o cliente, em falar sobre a marca pro cliente e esquece de fazer com que a equipe entenda o que é o negócio. Entenda o que é, né, no meu caso, a pedra. Então, por exemplo, no início, eu cometi um erro, que eu focava muito no cliente, a gente precisa do cliente, sem um cliente o negócio não acontece, mas eu esquecia completamente da equipe. Então, hoje, tudo que a gente vai fazer, qualquer estratégia que a gente mude, a gente sempre faz muitas reuniões com a equipe para ouvir também o que a equipe tem a dizer. Às vezes a gente esquece que aquela pessoa que está do nosso lado, que às vezes está quietinha, é a pessoa que tem às vezes um ensinamento e viu algo que a gente não viu. Porque o empresário, ele está fazendo várias coisas. E ele está muito preocupado, principalmente no início, não só no início, né? Mas o empresário tem que pagar conta. Sim. Né? São muitas contas, é imposto, é muita coisa para pagar. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E às vezes, aquela pessoa que está ali
no dia a dia, fazendo, ela pode contribuir demais. Então, eu acho que um dos pontos assim que todo empresário tem que parar para olhar é o que a minha equipe pensa da minha empresa, né? Da empresa que trabalha, como que está essa visão internamente do negócio. Eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia e até na entrega, porque depois quando a empresa vai crescendo, o nosso cliente tem mais contato com a equipe do que com a gente. E é a primeira pessoa ali que vai ter contato. Então, o que essa pessoa vai falar? De que forma que ela fala da empresa? Né? Então, eu acho que é um ponto aí para ser visto. Eu concordo muito. E isso em todos os segmentos, né? Total. Desde a doceria, porque às vezes você chega ali em dúvida de qual doce, você vai perguntar. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes ela fala, não sei, não conheço. Às vezes ela não fez nenhuma prova daquilo, né? Então, como é que a gente vai vender algo que a gente não compraria, né? Exatamente. Eu acho que é super importante o treinamento e as pessoas se sentirem parte daquilo, entender por que elas estão fazendo. Impacto em quê, né? O porquê. Eu acho que o porquê é muito importante. Concordo muito com você. Exatamente. Agora, quando a gente fala da liderança feminina, né? O empreendedorismo feminino e tudo mais, como é que as mulheres podem construir autoridade, principalmente se tiver num mercado parecido com o seu, que é ali um mercado teoricamente mais masculino, né? Muito masculino, extremamente masculino. É muito engraçado porque eu acabei me tornando uma representante do segmento, né, dentro do mundo de marmoraria. Eu acabei me tornando porque, de fato, é um mercado muito masculino e apesar de ter mulheres, esposas que às vezes são braços dos maridos, donos do negócio, elas ficam muito como coadjuvante. E isso tem mudado bastante. Eu nunca tive para mim, eu nunca criei muito internamente isso que eu era inferior no negócio. Então eu simplesmente fui fazendo o que eu acreditava e eu nunca olhei com preconceito. Eu acho que a primeira coisa que a mulher que está num negócio tem que olhar é o quê? Você não tem que ter preconceito de ser mulher e achar que por ser mulher o seu negócio não vai dar certo, por algum motivo. Então isso tem que mudar primeiro internamente. Eu nunca tive isso, então eu sempre chegava nos lugares sendo mulher e eu sempre era vista como essa aí não sabe de nada. E às vezes até hoje. Recentemente, ano passado, eu contratei uma pessoa para o departamento de projeto e eu entendo do meu negócio, da entrada e saída do produto. E eu contratei essa pessoa que era um homem, arquiteto e tudo mais, para o departamento de projeto. E ele teve muita dificuldade, assim, de fazer o que eu passava para ele. Maravilha, ele não ficou na empresa, porque ele realmente, no final, reconheceu que não era também o que ele queria e ele acabou não dando certo. Saiu tranquilamente, mas ele saiu e falou assim para mim: quando eu entrei aqui, eu achava que você não sabia nada. Aí ele virou e falou: parabéns, nossa, você realmente entende do que você está fazendo. Então a visão muitas vezes das pessoas, principalmente num negócio mais técnico, é achar que a mulher não tem capacidade. Mas essa visão tem que ser das pessoas. E se você acha que você não tem capacidade para algo dentro do seu negócio, você tem que arregaçar as mangas e ir lá e aprender. Foi isso que eu fiz, eu não sabia nada de pedra. Pensa, eu era da comunicação. Jornalista, o que eu entendia de pedra? Eu achava que tudo era mármore. Para mim, pedra, tudo era mármore. Hoje existem muitas categorias de pedra que eu nem imaginava. E eu fui e aprendi. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que ir lá, ir atrás e aprender e sanar esse preconceito interno. Depois, do resto é mostrar que veio. Exatamente, né? Eu concordo muito. E que bom que hoje a gente tem à nossa disposição muitos canais de aprendizado, né? Para tudo. Sim. E principalmente para nós mulheres, né? A gente tem uma capacidade de aprender, né? E um olhar. A mulher, ela tem um olhar que os homens não têm. A mulher, ela vê tudo muito mais amplo, né? Então, aquele detalhe a mulher vai ver e o homem, às vezes, vê depois, porque temos características diferentes, né? Então, a mulher, hoje, ela é capaz de fazer qualquer trabalho, né? Eu tenho conhecimento de mulheres que, inclusive, estão na fábrica montando pia, que isso, antigamente, não era nem pensado. Uma mulher tá dentro da fábrica, no chão de fábrica, usando equipamentos que, muitas vezes, só os homens usavam, né? Então, hoje, o mercado está aberto para as mulheres para fazer o que elas quiserem. Exatamente.
E sempre com a consciência de que elas não vão perder o feminino delas, né? E que cada um no seu lugar, a gente respeitando demais a posição dos homens, mas Sim. assim, nunca menosprezando a nossa capacidade. Que inclusive tem muitas mulheres que ela é a fonte de leva renda para sua casa, né? Muitas. Às vezes ela não tem um provedor, enfim, e ela precisa se posicionar. E eu acho que isso que você falou no início, de não ter medo, né? Ter a nossa autoestima saudável, inclusive, de fazer um bom trabalho, entregar um bom trabalho, tanto quanto, né? E você comentou uma coisa que é muito legal, o poder do feminino, né? Apesar de estar no mercado muito masculino e no início ter sido uma coisa, ser olhada com olhos assim, de será que ela sabe o que ela está falando e fazendo? Quando eu fui dar as minhas primeiras palestras, eu sempre fiz questão de estar muito feminina. Porque eu queria não só falar sobre pedra nas palestras, nas primeiras palestras que eu dei, mas eu queria mostrar que existia uma mulher ali, que não era um homem que estava dando aquela palestra. Você não precisava mudar quem você era para ter respeito. Exatamente, eu queria que as pessoas me respeitassem como empresária e como mulher, porque nós somos capazes, mulher feminina que sou. Então, eu fazia questão no início, enfim, hoje já... Para mim já não é mais um detalhe, mas o meu público, quando eu vou dar uma palestra, 90% são homens, né? Então, não me intimida isso. Eu quero que eles vejam que tem uma mulher que sabe o que ela está fazendo e falando, né? Então, isso é muito legal. A mulher não querer ser homem, ela tem que usar o poder dela de ser mulher, que com certeza vai ter sucesso. Sim, e muito. Agora, a gente tem as crises, né? Tem os momentos difíceis, eu acho que todos nós temos, né? E aí eu queria que você falasse uma estratégia sua para quando chega essa hora você não perder a visão, continuar no caminho, né? Na mesma direção e seguir em frente. Eu sou uma pessoa muito positiva, sempre fui, assim. Quando passo por momentos difíceis, eu sempre tenho assim. Todo mundo vai passar e o momento difícil, ele sempre vai passar. Então, nada é eterno. Não tem problema que dure eternamente, né? Às vezes a gente passa dentro dos negócios, que é o tema que a gente está fazendo aqui. Às vezes a gente passa... não tem mão de obra. E aí passa aquele momento difícil. E quando Acho que é uma dor de todo empreendedor, né? Isso. E aí quando você pensa... Eu já tive fases assim. Quando eu estava sem mão de obra e estava muito complicado, muito difícil. Eu achando que estava mais difícil possível, ficou pior. Aconteceram coisas que... Você fala, volta aquele problema, que aquele estava melhor. Pior. E sabe o que aconteceu? Eu tô aqui. E melhorei, e cresci, e vieram pessoas melhores. Então, não existe nada complicado dentro do negócio que você não vai superar, que não vai passar. Agora, quando você identificar um problema dentro do negócio, você tem que olhar, tomar decisão e resolver. Tô com medo de tomar decisão. A gente só vai perdendo medo de tomar decisão quando a gente toma todo dia. Enquanto a gente não toma todo dia as decisões, se a gente se ficar escondido em casa e... Procrastinando ou chorando as pitangas ou reclamando. Eu acho que um dos piores erros do empresário é aqueles empresários que se juntam para reclamar. Tá ruim, isso tá ruim, isso tá ruim, isso tá... Gente, não façam isso. Eu acho que a gente não tem que ficar reclamando. Isso só não melhora nada. Então, tem um problema, o que a gente vai fazer? Resolver. O empresário, ele foi feito para resolver problema. Tem um problema hoje, qual que é o problema? Vamos resolver. Porque você tem um negócio, você foi feito para resolver problema. Todo dia tem uma situação para você resolver. E quando o problema é um problema mais difícil, que mexe com a sua cabeça, que te dá dor de cabeça, né, que acontece às vezes, pensa que é uma fase. Sempre há fases mais ruins e elas vão passar. Né? E então, a gente não tem o controle sobre tudo, né? Não. Eu acho que o empreendedor mesmo que está querendo dar certo, quando as coisas estão ruins e vem aquela vontade de reclamar, quando eu vejo reclamando, enquanto reclamo eu fico pensando o que a gente pode fazer para resolver. Na crise, para resolver, porque sempre tem uma solução, né? Sim. A gente tem o exemplo da pandemia, né? Que muita gente na pandemia fechou seus negócios, não quis, assim, reagir.
Eu conheço muitas pessoas que não reagiram. Fecharam mesmo? Fecharam mesmo, mas a pessoa ela foi fraca no sentido de achar que não vai dar certo e ela colocou aquilo na cabeça. E não, a gente tem que levantar e ver todos os dias como oportunidade. Como vai ser hoje? E vamos. O que podemos fazer, O que podemos fazer? Exatamente, com o que a gente tem na mão, né? Se a gente não consegue fazer um bolo todo recheado, mas dá para fazer um bolo bom para café. Não precisa ter recheio, então é isso. Sim, maravilhoso. Agora, você também atua como palestrante, inspirando pessoas pelo Brasil, né? Queria que você contasse pra gente o que mais você fala lá, que você sente que é a dor deles, que você leva a solução e que inspira. Sim. As palestras é um momento muito bacana, porque é um momento que a gente encontra outros empresários, né? Empresários que estão começando a marmoraria, mas também a gente encontra muito empresário que já está no negócio há muito tempo e tá desgostoso, sabe? A pessoa, depois de um tempo, às vezes está fazendo aquilo há muito tempo, acha que não vai mudar mais, né? Então... Chegou no ápice. Chegou no ápice, mas eu acho que tem empresário que ele tem um negócio e ele acostumou com um jeito ruim de gerir o negócio. Ele já está acostumado, então ele acha que não vai melhorar. Ele tem, de repente, uma equipe que não é tão boa, aí ele acha, eu não vou treinar essa equipe não, porque não vai melhorar. A pessoa desanimou, continua com a empresa, mas é uma pessoa que está desanimada e sempre dá para melhorar o negócio, né? Então imagina uma pessoa, eu tenho 15 anos de empresa, mas às vezes tem um empresário que ele tem 50 anos. Aí ele chegou com 50 anos e acha que já não tem mais o que fazer. E o mercado, ele muda o tempo todo, né? O mercado, ele tá ali se atualizando. Então, acho que esse desânimo de achar que as coisas vão ser sempre iguais, que não tá bom, mas pode até piorar ao invés de melhorar. Eu acho que esse desânimo é um dos principais vilões aí do empresário. Então, eu encontro muito nas palestras pessoas desanimadas com o negócio, pessoas que estão no início do negócio enfrentando muitos desafios e aí às vezes quer desistir, e pessoas que estão no negócio há muitos anos e estão desanimadas, fazendo do mesmo jeito há muito tempo e achando que não pode melhorar. Aí é muito bacana, porque eu vou contando ao longo da trajetória da Top Mármore as coisas que a gente vai fazendo todos os anos, né? Hoje a empresa tem 15 anos e a gente está continua ativo ali, mudando as coisas. Vamos fazer assim agora? E se a gente mudar isso? E se a gente fazer assim? Isso a gente já fez, não deu certo, vamos mudar agora, vamos fazer assim? Ou deu certo, e se a gente melhorar? Então eu acho que a gente tem que continuar sempre acreditando que o nosso negócio pode melhorar. Que é isso que vai dando vida também. As pessoas vão trazendo novidade também. Então, não adianta esperar resultado diferente se você faz tudo do mesmo jeito, né? É isso, exatamente. Acho que essa mudança de mentalidade é tudo. E uma palestra é tudo de bom, né? Quantas vezes a gente também não entra numa palestra precisando ali de um insight, né? E você sai dali renovado. Então é muito importante participar, né? Sim. Com certeza você deve divulgar, deve fazer em São Paulo também. Sim, sim. É sempre eu acho que a gente precisa estar sempre se alimentando de coisas boas, alimentando de outras pessoas que estão no mercado, independente do mercado. Eu tenho uma marmoraria, mas às vezes você encontra um empresário de confeitaria, uma empresária que vende roupa, e essa empresária, isso é até uma coisa muito bacana. Eu sempre trouxe muitas experiências para dentro da marmoraria, para o mercado de luxo. Dentro da marmoraria eu me inspirava no mercado de luxo, de bolsa, de sapato, que não tinha nada a ver com marmoraria. Eu acho que isso foi um dos pontos. Uma vez eu fiz um desfile de noiva dentro da marmoraria. Olha que legal. E aí as pessoas falam, teve cliente que eu falei, eu vim aqui só para ver o que você estava aprontando. Aí eu falei, olha, eu pensei, consegui o que eu queria, trazer o cliente dentro da loja. Sim. Porque as pessoas não conseguiam entender por que eu estava fazendo um desfile de noiva dentro da marmoraria. E para mim era muito claro. Porque as pessoas vão casar, elas querem casa nova, ela vai querer pedra. E eu queria fazer com que coisas inusitadas também trouxesse clientes novos. Então, às vezes, a gente não precisa olhar só para o nosso segmento. Às vezes a gente olha para um outro segmento e fala, olha que legal. É uma inspiração. Aquela pessoa está fazendo isso, ela pode inspirar para a gente. É muito interessante. Muito bacana. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o posicionamento de marca, né? Qual a diferença da gente apenas vender produto ou a gente ter um posicionamento de marca mesmo?
Ou seja, é aquela que quando eu penso em mármore, me vem à cabeça a top, né? Sim, sim. Faz toda a diferença, né? Hoje, a gente trabalhar o nosso negócio para que a pessoa veja a gente como primeira opção é um trabalho diário, né? Então, o que às vezes as pessoas erram muito é: eu vou procurar o meu cliente só na hora que eu quero um orçamento. Não. A gente não procura o cliente na hora que quer orçamento, a gente cria um relacionamento com esse cliente. Então, todos os dias a gente vai criando um relacionamento com aquele cliente, a gente vai ativando para que ele lembre de nós, né? Então, eu não falo com o meu cliente só quando ele está orçando comigo e ele está com um projeto novo. Eu falo com o meu cliente para marcar um café, vamos tomar um café. Não tem projeto, às vezes é só para a gente conversar sobre a vida e a gente ativar o nosso relacionamento. Então, principalmente quando você trabalha com um produto de valor agregado, as pessoas elas querem ter relacionamento, vínculo, né? Eu quero que a pessoa tenha vínculo, eu quero que a pessoa lembre da Top Mármore e tenha vínculo comigo, com o Lázaro, com a minha equipe, eu quero que lembre do meu vendedor e para isso eu vou realmente ter um vínculo sincero com essa pessoa, né? Eu quero, se eu perguntar se ela tá bem, eu não tô perguntando se ela tá bem só porque eu tô perguntando porque de fato eu tô olhando no olho dela. Preocupada se ela isso, tá bem. Se ela tá bem. Eu acho que as pessoas elas têm que, principalmente hoje as pessoas elas estão muito materialistas. Então, eu acho que quando você tem ali o seu cliente, você está fazendo também parte da vida dele. Tanto é que hoje a gente conhece pessoas através da empresa, que se tornam nossos clientes, e essas pessoas, elas vão fazendo parte da nossa vida, porque aí a gente vai lembrando, olha que bacana, a gente fez a obra dessa loja aqui, Fulano, tô passando aqui na sua loja. A gente gera negócio também para essa pessoa. Então, porque hoje, quando eu vou comprar algo, eu vou pensar, deixa eu ver se algum dos meus clientes trabalha com isso. E eu vou gerar negócio para esse cliente meu. Então, é uma roda, né? É uma troca. Uhum. Muito bem. Agora eu queria que você falasse com as pessoas de casa que tem uma formação, né? Mas ela sente que tem algo nela que ela podia entregar mais. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muito medo de mudar, né? De criar um negócio, por exemplo. O medo é algo absolutamente normal quando a gente vai fazer algo grande. Então, se você tem um sonho e o desejo de crescer e de levar a sua expertise para mais pessoas, vai com medo mesmo, porque o medo faz parte do processo da vida, faz parte do processo dos negócios. Quanto maior a decisão, maior vai ser o medo, mas o importante é você acreditar em você, acreditar no seu negócio e pensar que, às vezes, um negócio que você só está sonhando em abrir pode aí sustentar outras pessoas, fazer parte do sonho da vida de outras pessoas. Então, acredita no seu potencial que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Muito bem. Agora a gente já está encerrando, passou muito rápido. Muito né? rápido, É um muito tempo bom. Aqui de qualidade, onde a gente aprende muito, né? Uhum. Vocês transbordam tanto conhecimento que passa rápido de verdade. Mas a gente queria encerrar te pedindo para deixar uma mensagem para as pessoas de casa que quer empreender, né? Talvez é o conselho que você gostaria de ter recebido no seu início. É esse conselho que você vai dar para a pessoa de casa. Muito bacana. Eu acho que empreender mudou a minha vida. Né? Eu trabalhei muito tempo nas empresas, empreender mudou minha vida, mas o que eu diria, quando a gente quer empreender, a gente tem que ter a cabeça de empreendedor aonde a gente esteja. Então, se você trabalha em alguma empresa, tenha a cabeça de empreendedor, entregue o seu melhor nessa empresa que você está e, com certeza, coloque os planos de empreender em ação. Não tenha medo. Né? Acredite no seu negócio. Eu trabalhei muitos anos para outras empresas e empreender foi algo que fez com que eu crescesse, que eu desenvolvesse, que eu trabalhasse em mim habilidades que eu nunca imaginei até que eu teria, né? E me ajudou muito como pessoa e hoje eu vejo que o fato de eu ter tomado essa decisão fez com que eu também hoje ajude muitas pessoas que trabalham comigo. Sim. Extraordinário. Eu acho que a forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Funcionário hoje que tem esse espírito de entregar, quando ele tiver a empresa dele, vai ser só uma continuidade, né? Exatamente. Ele é empreendedor desde sempre. Mesmo que ele trabalhe para alguém, ele vai ser empreendedor desde sempre. Sim.
Muito bem. Agora, seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram? Pode me encontrar através do @topmarmore, então Top Marmore, que é a minha empresa, e o Gerlânia Medeiros, quem quiser me mandar mensagem, perguntar, você que às vezes está começando o negócio e quer fazer alguma pergunta, eu vou ter um grande prazer aí de responder. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por tudo que você falou aqui nessa tarde, que eu tenho certeza que transformou a vida de muita gente e transformou a nossa também, tenho certeza. Eu fico muito feliz e honrada com o convite, parabéns pelo seu trabalho, tanta gente bacana passando por aqui, então para mim é uma grande honra. Obrigada, viu? E volte outras vezes. Obrigada. Muito bem, e chegamos ao final de mais um Conexão Social. Hoje a gente aprendeu que visão, posicionamento e propósito não são acidentes, viu? São decisões. Quando uma mulher, principalmente, né? Quando nós mulheres decidimos ocupar um espaço com competência e estratégia, ela não apenas constrói uma empresa, ela constrói de verdade um legado. E é isso que Gerlane nos ensinou aqui nessa tarde. E se esse conteúdo te ajudou, eu quero te pedir para compartilhar. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar. Esse programa ele fica disponível no YouTube, você pode assistir de novo e compartilhar com mais pessoas. Nos acompanhe também nas redes sociais, nos siga lá. Siga a Gerlânia, siga o programa Ressoar, me siga também. E eu te desejo uma ótima tarde, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá!